E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a correção da semana 1, PET 2, tá certo? Então, primeira questão. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana e protagonizam a economia mundial são cidades médias, as metrópoles, as regiões metropolitanas ou as cidades globais. Letra D, certo? Porque as principais cidades que lideram a rede urbana em escala global, como o caso de São Paulo, que nós sabemos, são as cidades marcadas pela avançada dinâmica territorial e urbana. Algo hoje, inclusive, até certo ponto, sem organização, né? Além de serem sede de grandes multinacionais e por exercer influência sobre a grande maioria das demais cidades do mundo. Então, como falamos, a letra correta é a letra D. Para a próxima, a questão número 2. Níveis de urbanização baixos não significam pequena população urbana. A China, que tem apenas 40% de sua população nas cidades, é o país com maior população urbana do planeta, cerca de 525 milhões de pessoas. As cidades da Índia, um país com menos de 30% da população no urbano, abrigam 330 milhões de habitantes. Com a leitura do texto, podemos perceber que o melhor conceito de urbanização é A. Crescimento das cidades de um país em relação ao crescimento das demais cidades do mundo. B. Aumento do espaço físico das cidades. C. Crescimento da população das zonas urbanas em relação às zonas rurais. D. Aumento do número absoluto da população que vive nas cidades. A resposta aqui vai ser a letra C. Não foi, né? Mas tudo bem. É, Crescimento da população das zonas urbanas em relação às zonas rurais. Porque com a leitura do texto podemos perceber que não necessariamente um país com cidades com populações urbanas elevadas apresenta índice de urbanização elevado. O autor cita o exemplo da China, em que a população urbana é de 40% apenas, apesar de apresentar uma grande quantidade de pessoas que vivem nas cidades. Ou seja, a população não urbana, 60%, é maior que a urbana nesse país, tornando-o predominantemente rural. Certo? Então, a resposta que não quis ir, né? Letra C. Vamos para a questão 3. Deixa eu ver aqui. Então, marcar aqui letra C. Então, improvisar. Então, vamos lá para a questão. Então, vamos lá para a questão 3. Observe a letra da canção abaixo. Nas grandes cidades do pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos muros que não dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo. Mas quase tudo, quase sempre, é quase nada. E nada nos protege de uma vida sem sentido. Nos versos acima, há alguns apontamentos referentes a alguns problemas urbanos, dentre os quais podemos mencionar a letra D. Vou ver se vai. Ou não foi. Entende? Então, a resposta aqui é justamente essa. A violência urbana é o baixo padrão de vida sociocultural contemporâneo, sem dúvida. Independente de qualquer proteção, a cidade de hoje, principalmente cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o quadro que apresenta é de muita violência urbana. Como nós vemos constantemente os relatos na televisão de assalto, roubos, agressões, uma série de fatores, né? Então, isso é uma das questões. Dessa forma, como vocês observam, o autor percebe o problema da violência. Então, é isso que ele quer colocar.
essa situação que se vive. Ou, por outro lado, ele também fala alguma coisa do padrão de vida cultural e social imposto pelo mundo contemporâneo. Como ele diz, e nada nos protege de uma vida sem sentido. Então, de fato, essa visão que ele tem do mundo e da cidade em si, né? A violência e uma vida sem sentido. Vamos lá. Foi. A 4, a Revolução Industrial transformou a vida da população mundial, que passou a se deslocar para cidades em busca de trabalho das indústrias. Sobre a urbanização da população mundial, julgue as alternativas a seguir, como verdadeiras ou falsas. Tá certo? Então vamos lá. Primeira, a urbanização mundial iniciou-se no Japão, principal centro industrial exportador do século XIX, o que promoveu a redução da taxa de mortalidade. Essa aí não vai nada, mas tudo bem, mas essa aqui é falsa. Não, na realidade a urbanização não foi lá no Japão que começou. A urbanização ela teve início principalmente na Inglaterra, depois da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. Então essa é falsa. A 2. O avanço da urbanização mundial transformou o crescimento natural ou vegetativo da população. De fato, houve esse fenômeno também, esse fato. Então essa aqui, opa, verdadeira. Tá meio assim, mas espero que vocês entendam. Vamos lá. As condições sanitárias foram melhoradas nas cidades, tendo consequência a redução das doenças endêmicas e epidêmicas. Sim, muito foram melhoradas. Aí vocês terem uma ideia, em Londres, antes da Revolução Industrial, nossa, Londres era terrível. Diz que lá era um mau cheiro violento. As pessoas pegavam, inclusive, elas faziam suas necessidades, usavam um tipo assim que se chamava de pinico, e pegavam, ou então um balde mesmo, seja lá o que for, e jogavam isso nas ruas, nas avenidas lá de Londres. Então vocês imaginem só o mau cheiro que tinha Londres. E, por outro lado, isso acarretava uma série de doenças, não tinha nada contratado, não tinha absolutamente nada. Em Londres, então, até a expectativa de vida era de 45 anos, mais ou menos em torno de 40, 45 anos. A mortalidade infantil era enorme, justamente pelas más condições sanitárias que tinha em Londres. Porém, depois da Revolução Industrial, o que aconteceu? O, os empresários das empresas começaram a olhar, inclusive o governo começou a olhar essa situação e melhorar. Melhorar por quê? Porque, vamos supor, um trabalhador, é, se ele ficasse doente constantemente, isso aí acarretaria o quê? Prejuízo para a empresa. Então, houve essa melhora considerável nas condições sanitárias. Então, essa aqui vai ser verdadeira. Está saindo meio assim forte, isso aqui é difícil. A inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho tem reduzido taxas de fertilidade nas populações urbanas. Também tem ocorrido isso. A taxa de fertilidade, principalmente aqui no Brasil, umas décadas atrás, era bem alta. Hoje não, gradativamente essa situação está sendo diminuída. Então, verdadeiro. Então, ficou assim, F, V, V, V. Certinho? Então, pessoal, opa, vamos para a próxima questão. Quinta. Na era moderna, podemos dizer que o processo de crescimento do espaço urbano ocorre por dois argumentos de elementos principais: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Explique ambos os fatores atrativos e repulsivos. Tá certo? Então vamos lá. Fatores atrativos ocorrem pela urbanização, causada pela atração da população do campo para as cidades em busca de maior oferta de emprego, gerada pela industrialização. Além da existência de melhores condições de renda e de vida, o rápido e fácil acesso a produtos, bens de consumo e serviços, como escolas e hospitais, além de uma maior interação cultural, certo? Também pode ser listado como um fator atrativo da urbanização.
E agora, quais seriam os repulsivos? Ocorre quando a urbanização acontece pela expulsão ou afastamento da população do campo para as cidades, como uma migração em massa que chamamos de êxodo rural ou migração campo-cidade. Dentre os fatores repulsivos da urbanização, podemos citar a concentração fundiária, muita terra nas mãos de poucos, os baixos salários do campo, a mecanização das atividades agrícolas, com a substituição da mão de obra, entre outros. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.